Pilastra da Verdade. Antônio Galvão, Pilastra das Verdades do Dia a Dia, ou Pilastra da Verdade, que é o nome do canal. Mais uma vez eu quero ser grato a todos vocês, sempre pelo apoio neste trabalho que não é fácil fazer, todos os dias aqui, no mesmo horário, falando, e a gente vê que bem pouco vem surgindo efeito, mas vem surgindo efeito. É pouco? É, mas surge efeito. Eu quero agradecer a vocês que têm ajudado este trabalho surgir efeito. O que eu quero falar aqui é algo muito interessante também para o argumento deste conteúdo, deste vídeo. Eu venho recebendo muitos vídeos no WhatsApp, principalmente vídeos curtos que estão lá no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Quai ou Kawaii, tanto faz. E alguns vídeos de sensacionalistas religiosos. O que é isso, Anthony? O que é ser sensacionalista? Sensacionalista é alguém que aproveita de uma situação para criar algo que chama atenção, algo exclamado, para impor medo através daquilo, para tornar um acontecimento algo de alvoroço e tentar aparecer. Essa é a palavra certa, aparecer. É o efeito de exaltação direta em propagar algum acontecimento, alguma notícia. Isso é sensacionalista. E isso é sensacionalismo. E tem sensacionalistas que aproveitam de determinadas situações, criam um efeito de medo, mais ainda, e jogam esses efeitos ou esse efeito em pessoas. Eu recebi um vídeo de um cidadão com os dois olhos furados. Porque eu brinquei com Deus. Vai esperar o que na tua vida? Vai esperar ver o que? Aquele que espera para ver e ver demais. Vai esperar o que, filho de Deus? Vai esperar o quê? Vamos lá melhorar. Tá vendo aqui? Jogue. Ei, vamos baixo, vai pra cá. Olha pra cá. Vai ficar até quando brincando com Deus? Esse cidadão, ele faz um alvoroço no vídeo, dizendo que ele brincou com Deus e por isso que Deus fez aquilo com ele. Que Deus cegou ele. E ele fala de uma forma assim, tão... deixa eu criar uma palavra para isso, para vocês entenderem. De uma forma assim, tão exclamada, sensacionalista, chamativa, para dizer que foi Deus que furou os olhos dele porque ele brincou com Deus. E depois eu olhei lá no setor de mensagens e eu vi centenas de mensagens de pessoas medrosas, pessoas portadoras de medos que ainda não conseguiram se desligar das mentiras das religiões e com aquelas mensagens, misericórdia,
Vige misericórdia. Tá vendo aí? Aquela coisa toda. E eu pude notar que essas coisas vêm acontecendo. E as pessoas mandam os vídeos, propagam os vídeos, compartilham os vídeos de WhatsApp, de Instagram, de Facebook. E isso vem amedrontando pessoas, mais ainda, e aprisionando mentalmente pessoas. E porque quando uma pessoa faz isso, a pessoa está dizendo o seguinte: eu falei determinadas coisas que não poderia falar com Deus, e Deus me cobrou me cegando, como se Deus fosse algo, se de fato existisse um transcendente, e está importando com determinadas brincadeiras de um ser humano minúsculo que praticamente não representa nada nesse universo. Se nesse planeta nós somos tidos como bactérias, o áudio da nossa voz não representa nada em questão ao universo, em questão a espaço sideral. Você pode gritar com a maior força da sua voz, usar suas cordas vocais até você ficar rouco ou rouca. 500 metros alguém terá dificuldade de te ouvir. Pode até ouvir, mas bem longe, o som que sai da sua boca. Nós somos seres insignificantes pelo tamanho de tudo isso. Aí o cidadão acha que o que ele falou impactou tanto um Deus, um titã que segundo eles é maior do que tudo isso, a ponto desse titã cegar ele. E só ele, né? Ele, porque tem pessoas, quem sabe, que fazem coisas piores, não são presas, morrem na velhice e nada acontece. Mas ele não, porque ele brincou. Dá para entender que essas pessoas são sensacionalistas e são pessoas portadoras de medo. Eu pude entender naquele cidadão que aconteceu algum acidente, alguma coisa com os olhos dele, que principalmente os profissionais que cuidam do lado da visão podem explicar talvez o que aconteceu com ele. Deve ter sido algo que realmente atingiu as vistas dele sem nada espiritual, nada disso. E talvez aconteceu aquilo, mas talvez alguém ou ele mesmo colocou aquilo na mente, que ele falou alguma coisa contra o Deus que ele acha que existe e que ele foi cobrado por aquilo. Agora a pergunta é essa. Eu conheço muitas pessoas de bem e pessoas religiosas que continuam religiosas, que não têm os olhos. E aí? Pessoas que já nasceram sem enxergar. Por exemplo, eu tenho uma prima, que eu não vou dizer nome aqui, que ela não enxerga. Ela nasceu enxergando. Se não me falha a memória, ela enxergou até os 16 anos, 17. Pois o problema de visão dela foi aumentando, e hoje ela não consegue enxergar nada. E uma pessoa religiosa, uma pessoa que nunca falou nada, nunca brincou com Deus, porque é uma pessoa extremamente religiosa e continua sendo religiosa. Aí a pergunta que eu digo é essa. Qual foi a brincadeira que essa pessoa fez com Deus para estar sem conseguir enxergar? Para estar cega? Isso dentro da minha família, mas eu conheço amigos, pessoas que enxergavam e hoje não enxergam mais por conta de acidente de trabalho. Tem um colega meu que hoje não enxerga por conta de um acidente que aconteceu com ele. Aconteceu um acidente com ele e ele explodiu essa parte daqui toda,
explodiu isso aqui, ó. E ele conseguiu continuar vivo. Mas ele perdeu os 2 olhos. Teve que fazer cirurgia aqui, reposição, coisa de médico mesmo, de cientista da medicina, para ele continuar vivo. E ele continuou vivo por conta disso, mas não enxerga. É um colega meu. Nunca foi ateu, não é ateu. E é uma pessoa que tem crença, faz as suas preces, as suas orações. Aí a pergunta também é essa: será que essa pessoa brincou com Deus? Brincou com esse Deus para estar assim? Então, essas coisas só fazem a gente, nós racionais, nos fortalecermos mais e entender o quanto o engano mental está na mente dessas pessoas. Porque, por exemplo, nós estamos aqui, estou aqui na internet há quase 3 anos. O Jason já há quase 4 anos. O Antônio Miranda, mais disso. O Pirula, muitos anos. O Neuromágico, o Piólogo Henrique. Temos também o RC, que está na internet há muito tempo, já um tempão. O Fábio de Oliveira, já há um tempão. O Humanista, Tia Teia. Aquela Jane, né, do canal Saindo do Engano. São vários canais de pessoas que passam o tempo todo dizendo: não acreditamos na existência de nenhum Deus. Fomos enganados dentro das igrejas e não queremos isso mais para a vida. E militam racionalismo. E todos enxergam. E todos estão ouvindo. E Deus não fez nada. Ou seja, se isso que nós estamos fazendo não são brincar com Deus, o que é isso então? Claro que quando eu falo em referência a um Deus, eu não direciono nenhuma crítica direta a uma divindade, eu não direciono, não é porque eu tenho medo e acho que se existir vai me punir, não. É porque eu não acredito na existência. E se eu não acredito na existência, logo a minha crítica é sem nexo. É sem nexo. É a mesma coisa de eu querer criticar um gnomo, um duende, um espírito qualquer, que eu não acredito. O Saci Pererê. Eu vou xingar a mãe do Saci Pererê. Vou xingar para ver se ele aparece. Vou xingar a mãe dos duendes, ou de um dos duendes. Principalmente um daqueles lá, da Branca de Neve. Vou xingar a mãe da Branca de Neve. Vou xingar a mãe do Super-Homem, da Mulher Maravilha. Vou falar um monte de coisa. Vou falar um monte de palavrão para ver se eles se manifestam para me punir. Porque no mundo fictício eles têm poderes. Quando eu digo isso, eu estou falando de referência ao Super-Homem, a Mulher Maravilha, o He-Man, Tem vários. Batman, né? Batman. E esses personagens de Hollywood, que são personagens, são heróis e têm poderes. É como se eu quisesse xingar a mãe desses aí e esperar eles se manifestarem para me punir. Para fazer alguma coisa comigo, para mim é a mesma coisa. Então, direcionar uma crítica a uma divindade, a um deus, a um demônio, a isso, aquilo, eu estaria sendo uma pessoa mostrando que acredito que aquilo exista e que aquilo não é legal e eu estou afrontando aquilo. Eu não faço isso porque não precisa. Eu critico, até com muito respeito, um sistema e não pessoas. Quando eu digo com respeito, porque eu não falo palavrões, palavras fortes aqui, direcionadas a nenhuma religião individual. Eu falo de um sistema enganador que vem enganando pessoas há muito tempo. Agora, o cidadão aproveitar de um momento, porque aconteceu com ele algo, por falta de sorte, quem sabe, que eu não desejo isso para ninguém, e ele passou por algum acidente, ou algum problema, ou alguma doença que causou aquele problema nele, e ele aproveitar isso, ou então acreditar que aquilo ali é a punição de um Deus, isso é um absurdo, já é uma outra doença que está na mente da pessoa. Porque essa pessoa seria pior do que qualquer ateu na face da terra.
E quantos ateus que morreram sem passar por nada disso, morreram na velhice e nada aconteceu? Então não tem sentido, e as pessoas acreditam. O problema todo não é a pessoa chegar lá e colocar um vídeo mostrando esse sensacionalismo que não tem sentido para tentar ser visto. Já que ele não pode ver ninguém, enxergar ninguém, ele quer ser visto. Ele quer chamar atenção, pelo menos para ver se o centro das atenções seja ele. E estão lá o tempo todo propagando medo a outras pessoas. E tem pessoas que deixam de viver por conta do medo. E começam a achar que já falou coisa, eu tô com medo, vai que eu falei alguma coisa e Deus vai me cobrar misericórdia. Se Deus cegou aquele homem, imagina o que vai fazer comigo, imagina o que pode fazer comigo. E a pessoa passa a ser uma pessoa preocupada e depressiva na vida, porque vive com medo. Com medo de quê? De um titã que não tá aqui. Então é muito fácil entender onde a verdade está. A verdade está no racionalismo. Isso é tudo mentira. Não, se ele fosse a única pessoa, ou ele, ou uma meia dúzia de pessoas também com a mesma história, que não conseguem enxergar, que não tem talvez as pernas, não tem os braços, se fossem só essas pessoas dizendo eu estou desse jeito porque Deus me cobrou, porque eu brinquei com Deus, porque eu falei isso, porque eu falei aquilo, aí tudo bem, mas não, nós conhecemos milhares, sabemos que tem milhares de pessoas dentro de igrejas que nunca foram ateias, pessoas religiosas, pessoas que são fervorosas, todas com problemas físicos de olho, de perna, de braço. Para com isso, rapaz, de propagar medo para as pessoas. Se aconteceu isso com os teus olhos, alguma coisa contribuiu em acidente, alguma coisa. Como acontece com muitas pessoas. Tem pessoas que não resistem e morrem. E você ainda está vivo. Então eu consigo entender o quanto o engano vem destruindo a mente do povo. Eu não sei até quando, e por isso que nosso país não anda. Nosso país é um país atrasadíssimo. Se o planeta é um país atrasado por conta das religiões, imagine o Brasil. O Brasil, para mim, seria o centro do atraso. Você não gosta do seu país, Antônio? Amo o meu país. Amo a minha terra, o meu solo. Mas, infelizmente, eu não posso deixar de criticar o que acontece de negativo no meu país. Não é porque você, por exemplo, uma família, porque você tem uma família, que você ama uma família, que você não vai falar dos erros que tem dentro da mesma. Para tentar ajudar. É a mesma coisa. Quando a gente fala Brasil, eu não estou falando porque eu sou contra o meu país. Não, eu queria que o Brasil, mesmo que a maioria não conseguisse viver sem acreditar numa lenda, num transcendente, investisse mais fisicamente nas pessoas. Fisicamente. No cuidado às crianças, no cuidado aos seres humanos, no cuidado, na educação, na ciência, buscarem fontes de informações, criar, tentar inventar coisas para o benefício do dia a dia das pessoas. Muitas máquinas ainda poderiam ser inventadas que não foram inventadas para ajudar a dona de casa, para ajudar o senhor, a senhora, ajudar os idosos, as crianças. Muitos aparelhos que não foram inventados e muitos que nunca vão ser inventados, que o ser humano tem capacidade de inventar. Por quê? Porque a mente está na fantasia, está na ilusão, está no mundo mentiroso chamado mundo espiritual, que é o mundo mais mentiroso, é esse, porque é um mundo inexistente, mas eles trazem a existência deste mundo mentalmente e querem que todas as pessoas engulam isso. E a gente vê que não tem resultado, porque se tivesse resultado, dizia, não, eu tô errado, porque tem resultado. A partir do momento que a pessoa deixa de viver sem acreditar e acredita numa divindade, acredita em alguma coisa, está indo para uma igreja, está indo para uma denominação, a vida daquela pessoa é só alegria, livramento, tudo de bom acontece, aí eu não estaria aqui falando isso.
Mas não é. A vida de cada um é igual. E a gente vê que quem mais tem sofrido ultimamente são pessoas que acreditam. Ah, mas a única desculpa, mas a gente sofre aqui, porque nesse mundo tereis aflições. Mas, entenda uma coisa, depois a gente vai ter a vitória. Depois quando? Depois da morte? Ah, depois da morte, cara. Você ficar acreditando em uma coisa após, depois da morte, você não sabe, não tem certeza. Qual é a certeza que você tem como vai ser depois da morte? A única certeza que a gente tem é que é um apagão geral. A gente vai voltar a ser aquilo que a gente foi antes de nascer. Nada. Absolutamente nada. Só isso. Pessoas vão morrendo, outras vão nascendo. E vai sendo assim. Gradativamente. E o tempo vai passando. E a mentira da religião vai continuando. Jesus volta, e vem passando ano, vai passando ano e mais ano, vai ano, mais 2030, 2040, 2050, 2060, 2070, 2100, 2200, 2300, e vai, Jesus está voltando. E nunca volta. E você continua acreditando. Porque é assim que a religião faz. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade, mais um vídeo. Fui, mas eu volto, e volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo. Pilastra da Verdade.